Salve, salve pessoas! Aqui quem fala é Gabriel e o golpe tá aí, cai quem quer. É Ivan. Gostaram, Não, né? não estabeleceu a ordem, Carlinhos. Você pode Vai ir que também. o próximo na sequência. Espera lá que eu tô vendo aqui a letra, menino. Vai o outro aí, o outro que tá aí, pode se apresentar. Me chamo Carlos e se não. Fala, danado. Eu me chamo Carlos, se não for eu, vai ser quem? Amor teu. Boa, boa, boa. Essa foi o O outro aí Charlie. que tá aí também. Olá, eu me chamo Ivan e viver é partir, voltar e repartir. Tá vendo? A gente falando aqui futilidades e Ivan me chega com a letra de uma música que eu nunca ouvi na minha vida e com Ivan é certeza é o música tudo. de alguma banda boa. A minha, meu filho, Ivan é é o do Menor tudo. Nico. Quem conhece Menor Nico aí sabe, viu? Menor Nico, inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast, um abraço pra você. Bem, gente, então, depois de um ano de pausa, estamos aqui gravando mais um episódio do podcast, né? Porque quando o podcast começou um ano, aí é hora de voltar a gravar. Com 3 episódios gravados, inclusive, só em um ano. Trimestre. Mas é porque tava difícil gravar. Porque assim, eu tava sendo o roteirista, editor e o cara que fica fazendo divulgação em rede social e ainda buscando convidados. Aí não tem um cristão que aguente, né? Ainda mais tem os outros Mudou compromissos agora. da minha vida. Aí agora tem um editor. Muito obrigado, viu, Jonas? Se você está ouvindo esse episódio, um beijo pra você, Jonas, amigo nosso, meio divã lá de Areia Branca, que trabalha no audiovisual, na área de audiovisual. Inclusive, um abração pra você, viu, Jonas? Muito obrigado pela sua disponibilidade. E eu preciso só conseguir alguém agora pra cuidar das redes sociais, porque o resto pode deixar comigo que eu faço. Mas aí é com o tempo. E aí, minha gente, como é que vocês estão? A gente tá quanto tempo sem se ver? Olha, Carlinhos, desde Carlinhos 5 meses. Carlinhos 5 meses, eu sei porque eu vi ele no começo do ano. É. eu também vi no começo do Eu ano, te Gabriel, encontrei no final do ano? Ah, sim, quando. De fato, de fato. aquele evento em Muito Jaboatão. brevemente, naquele evento lá de Jaboatão. Uma semana. Breve. É. Mas se bem que a gente mal se cruzava, né? Mesmo naquele evento, porque. Enfim. Enfim. Enfim, Né? Eu enfim. me lembro de uma longa conversa embaixo de uma mangueira de quase 2 horas, mas Ah, tudo é bem. verdade, tretando, né? E depois Nossa. teve uma longa conversa também no final do evento, de quase três Lavando, horas. lavando roupa suja. Aventuras, Conversa tivemos bastante uma, filosófica. tivemos uma Só pra aventura. esclarecer, não era aglomeração, tá, gente? Pelo amor de Deus. Seguindo os Não era. protocolos do Covid, do Covid não, né? Contra o Covid. Nós estávamos em um compromisso oficial que era inadiável. E se a gente faltasse, a gente tomaria tapas na cara. Pra não Eu não, dizer eu até coisas poderia piores. faltar, mas preferi ir. Não, Ivan, você é um espírito livre que eu tô pra ver em outro lugar do mundo. Eu me Estou libertei. pra ver um outro espírito livre como você. Cara, Outro é a espírito livre. filosofia. Outro espírito livre que nem você, só conheço um e mora aqui comigo e chama Paulo Andrade. Mas ele já tem uns Vocês já, 80 anos. vocês já encontraram com ele em algum. Quando a gente tinha aqueles encontros mais cheios de gente, vocês já encontraram com ele alguma vez? Não. Com o Paulo Andrade? Sim. Como eu já tô há um tempo a mais nessa empresa, Você. já encontrei há muito Quantos tempo. anos? Já tá em 20 anos já, Ivan? 20 anos nessa indústria vital. Nessa indústria vital, 13 anos. Tá vendo? Eu tô o quê? 9? 8? Eu perdi as contas. Acho que foi o chá. Que, aliás, 9 anos, eu lembro de antes de entrar, conhecer Gabriel Ave Maria. batendo na altura da minha Corta, Jonas, corta, viu, Jonas? Essa parte você corta no calma, podcast. calma, Gabriel. Eu conheci correndo, menino, né, buchudo, em Ponta do Mel, coitado, parecia sair de Mamanguape. E detalhe com um três sol no rosto, lembro muito bem. Eita, é verdade. Sabe que eu tava lembrando disso hoje? Porque eu acordei, eu tô desde ontem, na verdade, desde ontem à tarde, com a dor bem aqui nesse olho. E eu não sei o que era. E não nasce o tressol e a dor continua. Se eu apalpo aqui, aí dói. Aí eu pensei, nossa, se eu comentar isso na hora que a gente estiver gravando, Ivan vai falar, é igual quando eu conheci você, que você tava com 3 tressol no olho, tava com ele desse tamanho aqui assim. E eu lá, porque eu era um menino de compromisso.
Era não, ainda sou, viu? Tinha um compromisso, eu estava lá, mesmo doente, com três sóis, cara. Eu tive três sóis de uma vez só. Eu tava com o olho desse tamanho aqui, cara. Inchadaço. Você não tem noção. Inclusive, apareceu uma figurinha minha por aí, eu tenho certeza que foi o senhor, viu, seu Ivan? Porque ninguém tinha aquela foto. Gente, eu acho que eu tinha ali 11, 12 anos. Meu Deus do céu, eu vou fazer 25. Quer dizer, fiz 25 dia 3, porque esse episódio vai... Porque esse episódio vai ao ar depois, né? Eu fiz 25 anos, dia 3 de maio. Nessa foto, nessa figurinha que surgiu esses dias. Esses dias não, faz um tempinho já. Tá vendo? Você balançou a cabeça porque foi você mesmo, viu? Então, minha gente, e aí? Vocês têm acompanhado o Big Brother Brasil? Olha, eu vou ser sincero, eu não tenho acompanhado diretamente, mas indiretamente tenho acompanhado porque acho que a As redes sociais, né? Falar. E nas redes sociais, sobretudo. Né? Infelizmente, pra quem tem rede social, é impossível não acompanhar. Eu tenho Twitter e vocês sabem que as coisas acontecem tudo primeiro no Twitter, né? E lá no Twitter eu vi um cara... Causador de discórdia. Imagina, jamais. Twitter. Aí lá no Twitter, um cara falou assim, mesmo eu silenciando todas as palavras referentes a Big Brother, o nome dos participantes, mesmo assim aparece coisa, porque é quase inevitável de não aparecer nada, né? Cara, o que eu tipo assim, o que eu via do Big Brother é muito no Instagram, né? A rede social que eu mais uso. E tipo assim, parece que o que deu a entender, né? Que de 2 anos para cá eles vêm trabalhando algumas áreas de militância. No passado teve muita questão do machismo. Esse ano um pouco pelo que eu percebi, né, dessa questão da própria militância em si. Parece que foi agora o Big Brother que teve mais negros também, e ao mesmo tempo o Big Brother que os negros saíram mais rápido e com a porcentagem lá em cima, parece. A Carol Conká foi 99, pouco, assim, sabe, o Nego Di, assim, teve até uma fala, essa eu vi, do Nego Di no Flow. Foi no Flow? Foi ele tá detonando o programa nos podcasts. Ele tá detonando, mas ele disse assim, parece que pegaram todos os negros com problema e se soltaram ali, entendeu? Mas ele se colocou como alguém com problema ou tá falando dos outros? Ele se colocou, ele disse assim, parece que pegaram os negros mais problemáticos e jogaram ali dentro. E aí parece que deu uma reviravolta, sabe? Nesse sentido, né? Assim... Eu não entendo. Às vezes a galera queria, assim, brincando de boa, aí vinha essa galera chata militante, sabe? O a pessoa fala militante. que quer rebater, entendeu? Mas teve sim. Teve a Lumena. Toda a parada do Lucas lá, né? Do Lucas sim. lá. A Lumena, que até no futebol, cara, essa mulher apareceu. Isso pode, Lumena? Os caras falando na televisão. Foi comemorando, falando dos gols dos comentaristas, né? Eu vi. E detalhe, eu e Lumena temos um amigo em comum, viu? Ela é daqui de Salvador, né? Eu e ela temos um amigo em comum. Eu não conheço, não sei nem quem é, nunca vi na minha vida. Mas ela é ex-aluna de um colégio muito famoso aqui de Salvador. E nós temos um amigo em comum, amigo dela de infância, né? Que inclusive teve um caso com ela, uma coisa assim, alguma coisa nesse sentido, né? Revelações o mundo é pequeno, viu? O mundo é pequeno. Lumena, você me autoriza a falar isso aqui? Coitada, ela tá processando, né? Eu espero que ela não escute. Eu tava reparando toda essa questão de Big Brother e o alcance que isso tem, né? É interessante a gente notar que, por mais que a gente tente fugir, a gente não consegue, como vocês falaram, né, nas redes sociais, mas também no dia a dia, né? Onde a gente vai, tá o pessoal comentando a respeito. E como o Carlinhos disse, tudo vira uma pauta de militância para A e para B. É um dado interessante. A própria rede social funciona isso, né? Você não consegue mais falar uma coisa desimportante. Tudo que você fala pode, de algum modo, repercutir em forma de militância, em forma de crítica, enfim. Mas eu achei bastante interessante essa edição, embora nunca tenha acompanhado, porque foi talvez a que mais escutei falar, coisa. Eu vi mais memes, por exemplo. 3 palpiteiros de Big Brother que não assistem o Big Brother.
Mas eu acho que essa era uma discussão legal. Tipo assim, o que a gente viu muito pesado, principalmente a Lumena, ela se tornou a chata por conta de, tipo assim, a galera não se sentia à vontade, parece, perto dela. Porque às vezes o cara tava conversando só de boa, e aí, tipo, eu queria dar palestra, queria dar showzinho, queria, sabe, militar. Acho que seria uma discussão legal pra gente fazer. Até que ponto vale a pena? Eu acho que será que o o mundo problema dela, fica chato? eu acho Será que o o mundo problema fica... dela, ela foi com muita sede ao pote. Eu vejo como um Porque personagem porque veja, qual o problema das coisas que ela falava? Eu acho que a pauta que ela estava defendendo, pelo menos pelo que eu vi, muito válida. Agora, quando aquele meme dela apontando assim pra cara do povo, né? Acho que a forma como ela abordou, que não foi a forma, né, mais católica, digamos assim. Não foi foi muito intransigente. Pelo menos um pouco que eu vi. Mas será que isso não foi estratégia assim, dela também? Pra ganhar o público aqui fora? Mas foi uma estratégia frustrada, viu? Porque... Olha, mas eu entendo desse modo de estratégia, uma estratégia bastante falha. Por quê? Sim. Ela, não só ela, né? Eu não posso falar dela porque eu realmente não acompanhei nada, gente. Se eu falar que eu parei uma noite pra ver... de uma forma geral. Aí eu tentei assistir um dia, mas não consegui. Eu não consigo. Por várias questões, eu não consigo, enfim. E não critico quem assiste, acompanha. Ah, não, tranquilo. Inclusive, eu postei isso no meu Twitter hoje, falei assim... Gente, vocês assistem, pode continuar assistindo. Porque no Twitter você está falando pra milhares de pessoas, mas tá falando só pra você, né? Aí eu fui e postei lá, não é que eu critique quem assiste, mas eu só não acho que seja uma coisa pra eu assistir. Eu prefiro perder meu tempo com outras futilidades, inclusive com o São Paulo, que sempre me frustra. O time, né? O time de futebol. Sim, eu já não consigo também, né? Pra mim, futebol, Big Brother, eu não consigo realmente. Tudo pão e circo, é tudo pão e circo. Futebol até, na verdade, não digo que é pão e circo. Eu já disse isso, mas hoje eu não digo mais. Até futebol eu consegui assistir agora nas férias, porque, impulsionado pelas influências dos amigos, eu acompanhei alguma coisa. Mas, de qualquer forma... De futebol? De futebol, por incrível que pareça. Menino, futebol americano ou futebol mesmo? Futebol. Campeonato brasileiro. Curiosidade, Ivan, você torce pra qual time? Cara, você tá perguntando isso, eu acabei de dizer que eu não acompanho. Mas por eliminação... Torço pro São Paulo, porque o São Paulo tá bom agora. Osmose, vamos dizer assim, até eu torceria pro Flamengo, porque todo mundo que me segue torce pro Flamengo. Então, enfim. Torce o Mossoró, o Oeste do Mossoró. Meu Deus. O ABC, América. Pelo de Ponta do Mel. O Mel Boys, pô. Não, lá tem um time muito bom, viu, de futebol de areia. Mel Boys, viu? Mel tem Boys. Campeonato. Um dia desse teve um exposed, cara. Teve um exposed, até a prefeitura de Areia Branca compartilhou. Pra você ter noção, porque a galera aglomerando mesmo, jogando futebol. A prefeitura compartilhou, dizendo que era um exemplo de má conduta, não sei o quê. E tipo, na época da política, a prefeitura não compartilhou nada não, né? Esse período tá aglomerando na praia. Você já tira daí, né? Pois é. Normal, é um pouco normal lá na nossa região, né? Isso aí, mas... Não deixa de ser. Normal, voltando aqui lá que você estava falando do Big Brother. Desculpa, a gente interrompeu você demais. Retornando ao Big Brother. Eu vejo que foi uma estratégia falha em relação a exacerbar o discurso em relação a certas pautas, mas isso é uma coisa interessante, que a gente também pode reparar em nós. As redes sociais como um todo, elas dão uma sensação pra gente a gente pode mudar a opinião das pessoas, e nossa opinião é sempre muito válida e, vamos dizer, absorvida pelos outros. Isso eu vejo, né? Quando você, por exemplo, eu vejo o pessoal publicando baita textão no Insta, no Face, e aí tem uma curtida. Mas é justamente a ideia de que hoje eu tenho obrigatoriamente que dar opinião de tudo, e a opinião que mais gerar engajamento nas redes. Não é nem que eu acredito, é aquela que me gera mais engajamento. Então, às vezes, eu corro o risco de passar o ridículo por isso, e que foi o que aconteceu no Big Brother, no final das contas. Você passa o ridículo e passa a ser, de certa forma, odiado pelo público, porque você pintou um personagem que, na verdade, não existe.
Exatamente. E olha, as pessoas daqui de Salvador que conhecem a Lumena falam que ela não é aquilo. Não é aquilo que ela tava vendendo ali dentro do Big Brother. Talvez por causa que na edição passada, né, teve o grande fenômeno das fadas sensatas, né, Manu Gavassi e companhia. O grande fenômeno das fadas sensatas contra os machos escrotos, né? Aí dividiu aqui fora o público da Bruna Marquezine contra o público de Neymar. Né? Ficou uma briga muito intensa e foi entretenimento pra dar e vender. Mas aí é que tá Talvez achado. por causa disso, talvez Mas por aí a causa gente vê disso. como muitas vezes isso reflete até na nossa política, né? Essas brigazinhas, essas disputas, Acaba polarização, se né? tornando discurso político, Mas, de certa Carlinhos, forma. isso é a chave de leitura. Eu acho que o que o Gabriel falou, o que você falou, é a chave de leitura para a gente entender a questão. Gabriel falou do entretenimento, deu um ótimo entretenimento, e aí você já puxou para a política. O problema é que hoje, e aí eu estou falando da sociedade brasileira em específico, mas no geral, as pessoas não sabem mais separar o que é o entretenimento do que é discurso político. E claro, o discurso político está em tudo, em todos os lugares. Mas Pode aí, se iludir também, né? mas aí aos poucos você começa a perceber que as pessoas elas mergulham numa neurose de querer encontrar não política em si, discurso político, mas partidarismo em tudo. Então isso é engraçado também. Até eu abro uma coisa que me aconteceu esses dias. Eu tenho uma página lá onde eu partilho as artes que de vez em quando eu faço. Muito boa, viu, gente? Segue lá. IAS Ilustrações. Só pra divulgar a página do amigo aí. Ótimo. Mas e aí, então, lá eu posto algumas coisas que de vez em quando eu faço. E logo no início, quando eu comecei a fazer, eu fui colocando as artes que eu já tinha antigas, né? Não coloquei nada criado novo, né? E aí depois, quando essas acabaram, eu comecei a criar coisas novas. E dentre essas coisas, eu criei alguns desenhos, algumas ilustrações com tema de pandemia. A primeira coisa, quando eu postei essas artes, que veio, foi uma pessoa me criticando, dizendo assim, né? Olha, eu fiquei triste porque eu achava que isso aqui era uma página sobre assuntos religiosos. E agora eu estou vendo que é discurso político. Eu falei, mas é questão, né? Não é política. Isso porque eu postei uma arte que refletia a situação dramática da pandemia. E aí vem o outro lado, né? Quando eu digo que tudo se transforma em discurso partidário, os dois lados da moeda, né? Quando o Brasil atingiu os 400 mil mortos, eu postei uma outra imagem com a representação de uma pessoa vestida com a bandeira do Brasil. E aí, imediatamente, já me veio outra pessoa dizer, olha, eu imaginei que isso aqui era uma página que criticava as ações do governo federal sobre a pandemia. E não apoiava o governo. Eu falei, eu não estou dizendo isso, em nenhum momento eu falei. Só que tudo nesse momento, no Brasil e no mundo, tem que ser encarado e lido à luz da política partidária. Ô, Ivan, acredita que quando tu começou a postar as coisas, eu pensei justamente nisso. Mas, assim, a primeira imagem, o primeiro desenho, a primeira arte que você fez e que deu um estalo para mim pensar isso, foi com o Padre Júlio. Sim. Entendeu? Aí eu viu? pensei... Foi sucesso até no Twitter, viu? Então, só que aí eu disse assim, eu acho que agora a galera vai pensar a página é determinado isso. Por quê? A figura dele, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, associada a um certo tipo de grupo político. Infelizmente, que não deveria estar, porque o que ele faz é algo que o cristão deveria fazer. Humano, não é político, não é partidário, é humano. Pois é. Só que assim, a galera consegue associar a figura dele, eu acho, erroneamente, a alguns grupos políticos, de ideologias e tal, né? Aí, tipo assim, agora aí o negócio vai ter crítica, viu? Juro por Deus que eu pensei. Mas olha que interessante, Carlos. Veja que nós temos, ou deveríamos ter, uma mente, vamos falar assim, mais esclarecida em relação a essas coisas. Mas mesmo a gente que tenta manter esse alerta em relação a isso, a mergulhar tudo no partidarismo, a gente acaba caindo nessa lógica. E é engraçado, porque quando você vê as pessoas sempre lendo tudo à luz da política, a coisa se torna meio que condicionante. Então, assim, se eu falo a favor das vacinas, logo eu sou contra político A. Se eu falo contra as vacinas, eu sou logo a favor de político B. E aí tudo você tem que restringir. Então, tudo está ligado à política partidária.
E aí, se você fala de justiça social, se você fala de igualdade, a questão do abismo social no Brasil, sobre a questão de defender vacinas, medidas preventivas contra a situação de pandemia, então você é taxado como X. Pronto. E acabou. Deixa eu dar uma viajada aqui. Vocês acham que isso tem alguma relação com o grande sucesso que plataformas como o TikTok, como o Reels do Instagram, eles têm feito de fracionar a questão do conteúdo? Porque veja assim, você entra no TikTok, boa parte dos vídeos, isso já tá se tornando até uma coisa assim bastante maçante, boa parte dos vídeos são assim, like pra parte 2, ou aquilo, o que o seu professor de geografia nunca te contou na escola. Tipo assim, quadrando, fracionando, pulverizando totalmente, não sei, qualquer assunto, qualquer tema, né, como se estivesse colocando dentro de caixinhas pré-determinadas, né, que você só faz o consumo rápido e não para necessariamente para refletir. Vocês acham que tem alguma relação, ou a expansão disso? Não estou dizendo que um cause o outro, mas que um esteja associado ao outro. Acho que isso já existia, Gabriel. Eu acho que isso já existia e essa novidade que se tem agora ajudou a crescer isso, e é mais uma ferramenta que essa galera tem para poder justamente fazer isso, entendeu? Acho que era o que já acontecia. Se a gente pegar alguns vídeos na internet, no YouTube, a gente vai ver que a galera fica respondendo as coisas, sabe? Umas perguntas e responde muito rápido, sem refletir, sabe? Então, assim, eu acho que já existia. Agora, com isso, só aumentou, porque agora existe algo próprio para isso, né? Eu tenho uma visão parecida, mas eu não atrelo a ideia da internet em si. Eu acho que a própria evolução da história, da humanidade, ela sempre caminha para acelerar. Então, você pega, por exemplo, no século XIX, no século XVIII, a vida parecia ser mais pacata, mais tranquila. E aí, à medida que o tempo vai passando, você tem criação de automóvel, etc., e máquinas, enfim, isso vai acelerando os processos. E agora eu vejo isso de forma muito mais evidente na rede social. Você tem 30 segundos para falar sobre temas extremamente complexos. E aí, quando você entra no Reels do Instagram, por exemplo, você vê, entendendo, vou falar isso porque é o que estava em voga até pouco tempo por causa da morte do Duque de Edimburgo, né? Entendendo a monarquia inglesa em 30 segundos. A monarquia inglesa remonta à Idade Média. Os caras querem entender em 30 segundos. Então, o que acontece? Você condensa a realidade para caber em um espaço de tempo ou em um discurso muito limitado, raso. Muito minimalista, que é a tendência do design, né? Exato. E aí o que acontece? Quando você condensa esse discurso, você dá margem de interpretação. Claro, tudo é interpretável. Todas as coisas que existem são interpretáveis. Mas tem coisa que está na dimensão do fato. Pode interpretar determinadas situações. É o fato, e ponto. Não é discutível. Na matemática e nas ciências exatas isso é muito preciso, mas aí nas ciências humanas isso é feito de forma muito mais exagerada. Então, o que seu professor de filosofia nunca te contou em 30 segundos. Tem muito disso, né? Aprenda tudo aquilo que você não aprendeu na escola em um vídeo de 3 minutos. Aí é engraçado você notar que o mundo, em geral, ele caminha nisso. Por quê? O que é um meme, por exemplo? O meme é a tentativa de condensar uma piada ou mesmo uma crítica em uma imagem. Um contexto, né? Um contexto que gerou a associação de riso ali naquele momento, condensar numa imagem. E aí você começa, né? Aí você tem um enfrentamento entre aqueles que acreditam que o meme pode fazer isso, e de fato ele é polissêmico, porque você vai entender ele a partir de várias perspectivas, e aqueles que criticam o meme, que não entendem no final das contas, né? E aí você posta um meme e a pessoa vem com um baita textão explicando as situações que envolvem esse meme. Mas, em todo caso, a grande questão aqui é que a humanidade, e principalmente aqui vamos falar da nossa realidade do Brasil, ela caminhou muito mais nisso, né? Então, eu vou condensar toda a realidade, todo o contexto, toda uma perspectiva em 30 segundos. Aí você fique com o que você achar interessante. Eu conto determinada coisa, se você gostar, bem. Se não, descarte. Ivan, e ainda fala assim,
like pra parte 2. Então, tipo assim, Like pra parte 2. se você gostou, então, não é que seja só esses 30 segundos, mas está condicionado ao like, né? A interação. Só que aí tem um outro detalhe. Se você supostamente falou tudo que você tinha para falar em 30 segundos, o que é que você vai falar na parte 2? E aí vem a necessidade de consumir conteúdo. Porque se eu não tenho mais o que falar, eu vou forçar para encontrar conteúdo. E aí eu tenho que achar. Porque eu tenho responsabilidade para com aqueles seguidores. Mas Tô o lembrando pior aqui. disso tudo... Deixa eu só fazer um quê? parênteses aqui. Tô lembrando aqui. Vocês viram um sucesso. Deve ter chegado no. É que eu não vejo o Reels do Instagram, eu vejo o TikTok, né? Aquela música lá do Safadão. A Danisa. Pronto, aquela menina dançando. Gente, meu Deus do céu. Ela tem uns 500 vídeos dançando a mesma música, fazendo a mesma dancinha, rebolando, fazendo coração e tal. E assim, agora eu vi que ela tá dando uma mudada, ela tá dançando outras coisas, né? Aí o que é que ela fazia pra diferenciar? Eu achei genial, genial. Porque assim, tem certas genialidades que você não sabe explicar, existe só. Ela começou a dançar a mesma música, a mesma coreografia, só que ela botava uma camisa de time. Aí botava do São Paulo, do Flamengo, entendeu? Pra acionar as torcidas. Aquilo que a gente tá falando do Big Brother, né? Pra acionar o meu grupo, né? A minha identificação. Nossa, a Dani tá dançando a música com a camisa do meu time. Claro que a gente não fala isso conscientemente, a gente fala inconscientemente, né? E quando faleceu o príncipe Philip, ela se produziu de rainha Elizabeth II e dançou vestida de Elizabeth II. Eu achei aquilo genial, gente. Não, pra dar risada mesmo, eu achei genial. Sim. Né? Porque o Ivan tava falando coisas muito complexas, aí eu dei uma baixada no nível agora, viu? Voltemos agora para a complexidade que as coisas merecem. Não é complexo. Isso é perfeitamente entendível, gente. Não tem complexidade. Tô zoando. Até porque, se você notar, tudo ao seu redor é isso, é interação. Desde que a gente começou a falar, lá na pré-história, antes da história, na pré-história ainda, tudo é interação. Só que hoje essa interação mudou. A gente não faz mais interação só com fala, a gente faz interação com todo um elemento de coisas. E aí é engraçado, porque parece que a gente volta para o tempo das cavernas, porque antes o que fazia rir, uma piada contada em meia hora por um comediante, agora você ri com uma imagem. Então, parece arte rupestre. Pois e um grupo de humor que captou isso muito bem foi aquele Quatro Amigos. Né, que tem lá o Afonso, tem esse povo aí, o Thiago Ventura e tal. Eles têm uma coisa chamada fila de piadas. São piadas curtas, bem rapidinho. É um meme falado. Eu acho que também isso acaba... um exemplo. Existe é próprio da cultura nossa, eu acredito nisso, né? O não buscar filtrar algumas informações ou até mesmo procurar mais detalhadamente, né? Acaba que esses 30 segundos acaba sendo a verdade de excelência para a pessoa. A pessoa abraça. Aí, tipo assim, eu já vi, assim, com certeza eu já vi esses vídeos em 30 segundos, mas eu vi também pessoas falando a mesma coisa que o cara tava falando em 30 segundos. Tipo assim, e era só isso. Se você apertasse, não saía mais nada. Assim, eu acho que isso, na nossa cultura, mas faz estrago. E olha, isso sacia muito todos nós, porque, como o Ivan estava falando no começo, a necessidade de querer opinar sobre tudo, falar sobre tudo. Né? Eu fico assim, porque para mim é uma coisa extremamente complexa, mercado financeiro. Aí eu vejo aqueles no TikTok, no YouTube, aprenda mercado financeiro em 5 minutos, aprenda mercado financeiro em 1 minuto e meio. Eu olho aquilo assim com muita desconfiança, porque pra mim... Calma, gente. Aconteceu um pequeno acidente no dia que nós estávamos gravando, no domingo que nós estávamos gravando, porque assim, Gabriel, eu gravo num programa chamado Discord. E esse Discord ele tem um boot que ele me possibilita gravar todo o nosso bate-papo, toda a nossa ligação em faixas separadas, que é bem melhor na hora que a gente vai editar, que a gente vai mixar todo o episódio. E o que foi que aconteceu?
Infelizmente, a minha internet, bem no meio do episódio, ela oscilou e caiu justamente no meio do episódio. E quando a internet caiu, não voltou, demorou um pouquinho a voltar, o boot parou a gravação. Então a gente só pôde ter gravação até aqui, onde vocês ouviram. Mas se você chegou até aqui, é sinal de que você gostou do episódio. Eu queria pedir encarecidamente desculpas, viu, gente? 1000 desculpas mesmo. Eu vou fazer de tudo para no próximo episódio isso não se repetir, né? Me certificar da internet, talvez ir para algum ponto de internet que tenha uma internet mais estável, para isso não voltar a se repetir. Mas muito obrigado por você ter chegado até aqui. E no próximo episódio, né? E se você realmente gostou, no próximo episódio a gente vai ter um outro bate-papo como esse. Muito obrigado, viu, gente? Não se esquece de se inscrever, tá certo? Se você tá ouvindo aqui pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo Deezer, não se esquece de se inscrever, de seguir, tá certo? Para você sempre receber a notificação e também ficar ligado nas novidades do podcast. E se você tá tendo contato por rede social, aqui no Instagram, no TikTok, não esquece de seguir a gente também não, tá? Dá aquela força, dá aquela moral pra nós. Muito obrigado, viu, gente? E até o próximo episódio. Falou! Tchau, tchau!